Olá, queridos, paz seja com todos. Mais uma vez aí nós estamos na nossa aula de comunicação 1 homilética. Então nós vamos prosseguir, porque já tivemos aquela introdução com vocês em sala de aula, 2 aulas, e depois tivemos gravado também o restante daquele segundo material. Então nós já temos lá a aula 4, tá? Então nós temos aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Nessa aula, nós vamos ter 3 bloquinhos aqui, e nós vamos falar sobre os tipos de sermões, e eu vou tentar ajudá-los um pouquinho a entender esses tipos de sermões. Então, você vai chegar aí no nosso slide, a guisa de introdução, nós colocamos algumas coisas. Primeiro, é a necessidade de você distinguir estrutura e objetivos de sermões. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando dos tipos de sermões. Quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de como eu construo, como eu faço um esboço, ok? E nós vamos falar dos sermões temáticos, ou tópicos, sermões textuais. Isso aqui eu já deixei previamente aqui, porque a gente vai fazer um esboço rapidamente aqui com vocês, e do sermão expositivo. Então, quando eu falo de estrutura de sermão, então nesse primeiro slidezinho aí que você está vendo, é isso, nós estamos falando de 3. Pense em triunidade, nem menos nem mais. Só existem 3 estruturas de sermões: o temático, o textual e o expositivo, ok? Que nós já vamos falar sobre. Mas quando eu falo de objetivos, eu estou falando qual é a meta, qual é o alvo que o pregador quer alcançar com o seu sermão. Então, no slide aí nós colocamos algumas coisas. Por exemplo, é evangelístico, ele quer evangelizar. Então, qual o objetivo? Não importa qual a estrutura, se é temático, se é textual, se é expositivo, mas ele tem um objetivo evangelístico. Ou, de repente, é doutrinário, tipo um pastor local está ensinando a sua igreja sobre salvação, o sermão é doutrinário. Ou então, ele pode ser um sermão avivalista, aquele sermão que vem trazer uma edificação para a fé da igreja, falando sobre fé, falando sobre cura, ok? Ou então um sermão exegético, quando se pega um texto que quer se entendê-lo melhor à luz do original, à luz da hermenêutica mais profunda, então chama-se exegético. Então, essa é a distinção que a gente precisa ter. Então, nesse primeiro slide aí a gente está falando. E aí, basicamente, nós temos 3 estruturas de sermões: o temático ou tópico, o textual. E aqui eu coloquei, porque no slide nós só colocamos um exemplo de textual natural, que a gente vai falar, mas existem outros 2 tipos de textuais, que a gente vai dar um exemplo aqui, ok? Bom, então próximo slidezinho aí, o que nós começamos falando? É sobre o sermão temático. No nosso livro, que todos vocês já têm, porque a gente fez lá aquela concessão a vocês por aquele valorzinho, você vai encontrar, não lembro agora qual a página, mas logo no início você vai encontrar as divisões dos sermões. Quando eu falo de temático, o nome já está dizendo, é aquele cujas divisões estão baseadas no tema, ok? Então, portanto, o que significa dizer? Está aí no slidezinho. É o tipo mais usado de sermão, é o mais fácil de preparar, mas também é o mais perigoso, ok? Por quê? Nós precisamos entender aqui algumas coisas. Ele é temático por quê? Porque você vai construir esse sermão a partir de um tema. Então, aí eu dei um exemplo, mas tá, por que ser salvo? Tá, um exemplo, né? Aí você tem uma pergunta, isso é um tema. Então por que ser salvo? 1, porque estou perdido. 2, porque Deus me ama. 3, porque Satanás quer me matar, coisa dessa natureza, ok? É só para você entender que o sermão temático, ele é construído, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sei lá, em cima do tema. Você normalmente vai escolher o texto depois, ou de repente se o tema você até tirou de um texto, não tem problema, mas ele é temático porque ele está baseado em cima de um tema. Ele é o mais usado dos pregadores hoje, ele também é o mais fácil de preparar, mas ele também é um dos mais perigosos. Por quê? Porque quando você tem um tema, que você vai em busca de um texto para poder baseá-lo, e cada ponto que você vai desdobrando do tema, você também tem que achar uma base bíblica, você pode tirar um texto fora do seu contexto. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no sermão temático. É porque a maioria dos pregadores
que acaba não tendo tanto trabalho, porque é um tipo de sermão que não te dá tanto trabalho para você construí-lo, vai catando o texto nas escrituras. E aí ele não procura saber o que aquele texto, à luz do seu contexto, de verdade ele quer dizer. Outra coisa que nós colocamos aí é que ele seleciona o tema e define a ideia central, né, e busca textos bíblicos para isso. Outra coisa que nós colocamos aí é que os textos têm que ser progressivos, elucidativos, e tem que haver um crescimento, né, em relação à construção do sermão, ok? Outra coisa que nós colocamos aí foi um exemplo do sermão temático, um exemplo de sermão doutrinário, tá? Então aqui ele é temático, estrutura, que a gente está falando dessa estrutura, mas ele é doutrinário. Ó, a gente está falando de um objetivo, doutrinário porque está se trazendo uma doutrina, um ensino bíblico. Aí qual foi o tema que nós usamos? Sinais da volta de Cristo, né? Os sinais indicam que Jesus está voltando, esse é o tema. Percebe aí que não colocamos nenhum versículo bíblico? Nesse exemplo que eu coloquei, propositadamente, porque eu montei um sermão sem um versículo bíblico sequer. Então, olha a facilidade, mas percebe também a periculosidade. Por isso que quem prega um sermão temático tem que ser alguém com muita responsabilidade com a palavra, com o evangelho, porque aonde eu vou achar texto para esse esboço aí? Está na escritura. Mas eu preciso, em construindo esse tema, eu preciso encontrar o texto certo, correto, que tem a base verdadeira e correta para isso que eu estou falando. Então, nós colocamos aí, os sinais indicam, Jesus está voltando. Aí, 3 pontinhos, tá? Os sinais na natureza, os sinais políticos e sociais, os sinais religiosos. Tem texto bíblico para isso? Tem. Tem texto bíblico, muitos textos bíblicos para isso. Esse é a facilidade por um lado, mas é a periculosidade pelo outro, ok? Então é importante se entender isso aí. Aí a gente vem para o sermão textual. Vamos lá, sermão textual. Caso haja alguma dúvida, apesar de que nós colocamos lá na nossa sala de aula do Google, um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre púlpitos vazios. E vai ser esse assunto que a gente vai no nosso primeiro Zoom, na aula interativa, falar a respeito. Mas caso você tenha alguma dúvida de alguma coisa aqui que a gente, um pouco na corrida, possa não ter falado, você pode perguntar no dia lá também, tá bom? Essas nossas aulas serão assembleias gerais, né, das igrejas. Então, e a gente que preside a Assembleia Geral, na hora pode dizer, você levanta a mão a palavra, tá bom? Mas tem horário de terminar a Assembleia Geral. Então, vamos lá, sermão textual. Qual é a definição do sermão textual? O sermão textual, o nome já diz, é aquele sermão cuja estrutura baseia-se em um texto. Então, não existe como você pensar em sermão textual que não comece com um texto. Então, o temático começa com um tema, o textual começa com um texto, ok? Então, o que nós colocamos aí, você vai acompanhar no slide. O sermão é tirado de um texto bíblico pequeno, geralmente um só verso, de onde vem a ideia central e as divisões principais. O textual, ele não tem a obrigatoriedade de ficar só num versículo. Normalmente, um versículo já cabe o textual. Mas quando vai passando de 2, 3, 4, 5 versículos para frente, ele já vai tomando uma estrutura de expositivo. Porque essa é a grande diferença entre textual e expositivo. Já vou até ajudando falando do expositivo. O expositivo, normalmente, ele é um texto maior, é um texto mais longo da escritura, e que você fica preso nele para fazer a exposição dele. Tipo assim, o que foi, o que é, né? Ou o que era e o que é. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, aquela situação, tá, do contexto original, e o que eu tenho a ver com isso. Então, esse é o trabalho do expositivo. O textual, ele está num texto mais curtinho, tá bom? Ele vai conduzir o ouvinte para dentro da Bíblia, a gente fala isso aí no slide, e a gente precisa escolher o texto, definir a ideia central e buscar a sequência de preferência na ordem do texto bíblico. Tá? Se você, por exemplo, for fazer um sermão textual em 3, 4 versículos, é interessante seguir a ordem do texto, não obrigatoriamente, conforme a sua inspiração, você pode fazer uma ordem inversa aí do assunto, mas normalmente se segue a ordem do texto, ok? Aí, nós colocamos no slide um exemplo de sermão
textual natural. O que é o textual natural? Bom, textual é aquele sermão em que ele está baseado em um texto. Natural é quando o texto já se dividiu para você. O exemplo que está aí é o de João, capítulo 14, verso 6, onde Jesus está dizendo o quê? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, como é que a gente trabalhou em cima? Nós colocamos um tema, Cristo é tudo para o crente. Um exemplo, tá? Mas poderia ser um outro tema. Tudo vai conforme a inspiração. Só que tem que ser uma inspiração em cima do texto. E aí, ficou assim dividido, ó. Cristo é o caminho para o céu. E você vai ver que a palavra caminho no nosso slide, ela está em vermelho, é justamente para você dizer, é o que está no texto, a gente só reproduziu. Ele é o caminho para o céu, ele é a verdade que orienta e ele é a vida que salva, ponto. Claro que, evidentemente, o aluno, o pregador, perdão, ele pode fazer de cada ponto desses subpontos. Letra A, B e C do ponto 1, letra A, B e C do ponto 2. E claro também, a gente não colocou aqui uma introdução e não colocamos uma conclusão. É só para você entender o bojo do seminário, do sermão textual. Agora eu queria montar com você aqui um sermão textual analítico, textual sintético. O que é o analítico? O analítico é aquele texto que ele não está explícito, mas ele está implícito, e você consegue dele tirar uma verdade. Deixa rapidamente aqui eu pegar um texto. Isaías, isso aí você vai ter que, né, dar seu jeitinho aí, porque não está no nosso slide. Antes de Abraão eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É isso que está dizendo esse texto. Aí você pode pensar assim, vamos pensar nesse tema? Deus opera, porque essa é a ideia do tema, do texto. Mas o que esse texto está dizendo assim, dividido? Não tem nada dividido aí. Antes de Abraão eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Aí você pode pensar assim, tá? 2, 3, acho que dá para ir 4. Deus opera? Aí você introduz, Deus opera, etc e tal. Deus opera em nós. Concorda com isso? É o Deus que opera na nossa vida. Deus opera em nós. Você também pode pensar que Deus opera por nós. Deus não peleja por você? Deus não vai ao encontro da sua necessidade? Então, Ele está pelejando por você. Operar em você muda você. Operar por você é operar em teu favor. Mas você também pode pensar aqui, através de nós. Deus não usa você por misericórdia e graça? Mesmo você sendo quem você é e eu sendo quem eu sou e nós somos quem somos, Deus nos usa. Então Deus opera através de nós. Mas tem uma última aqui que eu não podia deixar, né? Deus opera apesar de nós. Deu para você entender? Então, apesar de você e eu sermos quem somos, Deus opera em nós. O que é isso aqui? Isso é um textual analítico. Você analisou o tema. O tema do versículo é um Deus que está operando. Antes de Abraão eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É um Deus que está agindo. Ou poderia assim, Deus que age, Deus que opera, Deus soberano. Tá? Mas eu pensei nesse tema aqui, Deus opera. Deu para você entender? Então o analítico é quando o versículo ele não está dividido, então ele não é natural, mas você tem que analisar a partir do texto. Nada de invencionice. Senti aqui, não sentiu nada. É o que o texto está dizendo. Tá? Não tem sentir, recebi uma revelação, não. O que o texto está dizendo? Então percebe? Deus opera. Mas aí o que eu posso ver no texto? Deus opera em nós, Deus opera por nós, Deus opera através de nós, Deus opera apesar de nós. Ponto. Ok? Isso é o chamado analítico. Mas você também pode pensar num texto sintético. O que é sintético? A palavra sintética é isso aqui, um texto, um sermão desse tamanhozão. Aí você, sintetiza. Então você pode pregar um capítulo inteiro. Deixa eu dar só um exemplo aqui, mas eu vou esboçar um outro. Você pode pregar o capítulo 15 de Lucas inteiro, num sermão textual. Você não quer pregar expositivamente, mas você pega o capítulo 15 de Lucas, o que está falando lá? De 3 coisas perdidas. Tem um dracma perdida, valores que você pode perder dentro de casa. Você tem uma ovelha perdida,
que você perde nas regiões do seu bairro, etc. e tal. E o filho pródigo. Então eu posso, por exemplo, falar sobre dimensões de missões, ou 3 campos missionários. Aí eu posso pegar o dracma perdida e exemplificar com a família. Eu posso pegar a ovelha e exemplificar como o meu bairro, como o meu estado ou o meu país. E eu posso falar do filho pródigo como as terras longínquas. Então eu pego 3 pontinhos só, eu prego um capítulo inteiro de maneira textual, sintética. Sem ficar dando muita explicação da ovelha, muita explicação do dracma, muita explicação do filho pródigo, e que é as vestes do filho pródigo, o sapato, o cordeiro matado, o irmão atribulado, né? Eu não preciso entrar nesse detalhe, ok? Mas deixa eu dar um outro exemplo aqui, que você pode pegar um livro inteiro e pregar de maneira textual, sintética, tá? Vamos usar o livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos, tá? Você pode pegar o livro do profeta Abacuque e colocar assim: atitudes de um profeta. Atitudes de um profeta. Do profeta, só para encurtar aqui. Profeta. Quando você vai no capítulo 1, tu não quer pregar expositivamente 3 capítulos, mas tu pode pegar de maneira textual e sintética, pregar o livro inteiro. Na introdução, você pode falar do fundo histórico do livro, quem era o profeta Abacuque, quando ele estava profetizando, e para quem profetizou, que na verdade não profetizou para ninguém, ficou com ele mesmo. Mas o que você vai ver? Primeira capítulo, ele só está fazendo pergunta, que ele não está entendendo o contexto dele. Aí você pode colocar essa palavra aqui, indagação. Aí você pode começar a falar, né, da indagação. Muita gente perguntando, a maioria de nós só fica perguntando por quê. Quando você vai para o capítulo 2, o capítulo já começa dizendo assim: sobre a torre de vigia estarei de pé, estarei atento àquele que comigo fala, né, e né? Aí Deus vai dizendo: escreve a visão, para que aquele que passando, correndo, veja e tal. Aí tu pode colocar essa palavra aqui, posição. Aí tu começa dizendo que aquele profeta que no início começa só perguntando, ele chega à conclusão que ele tem que tomar uma posição, que ele tem que estar na posição profética que Deus o chamou, que ele tem que estar na posição para entender o que está acontecendo, para inclusive ser um canal de Deus para poder falar. Aí Deus dá uma mensagem para ele, que ele vai dizer: ai dos que, tem 6 ais aí, né, profetizado por Abacuque. E quando você vai para o capítulo 3, a palavra você já deve saber: oração, porque diz o texto que ele começa a orar, né? E é onde o verso 2 a gente gosta muito, né? Ouvi a tua palavra e temi, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Então, deu para você entender como é que eu posso pregar um livro inteiro? Claro que não dá para ser um livro como um Gênesis, 50 capítulos. Até, dependendo da capacidade do pregador, até dá, mas fica muito, né, não muito produtivo, né? Não muito eficiente. Mas aqui num livro de 3 capítulos eu prego de maneira textual, sintética. Não quis pregar expositivamente, mas quis pregar de maneira sintética, ok? Então, a gente dá essa paradinha aqui. Próximo blocozinho a gente vai falar do expositivo.